Então, hoje nossa aula de história é referente à descoberta do ouro e às revoltas nativistas. E aí a gente inicia da seguinte forma: vamos falar como foi que como foi que essas revoltas ocorreram e o porquê de cada um. Então, nesse período foi um momento em que ocorreram diversas revoltas. E aí, entre os séculos 17 e 18, o Brasil foi marcado por movimentos, por, o Brasil foi marcado por vários movimentos, por alguns autores chamados de revoltas Volta nativista. que aconteciam pelas pessoas que eram do próprio Brasil, pessoas do país. Então, quando diz nativo, é as pessoas que moram naquele lugar, que nasceram naquele lugar. Acontecia entre os nativos e os estrangeiros e o domínio português. Então, a guerra, as revoltas eram entre brasileiros, estrangeiros e portugueses. Continuando, página 187, viu? Então, aí a gente começa a falar do ouro Obrigada. gerais, que era um dos motivos pelo quais ocorreram essas revoltas. Desde os princípios da colonização portuguesa, se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passaram a chamar de Minas Gerais. Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas, como Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica. Aí nós tivemos alguns fatos que marcaram esse período. Página, porque tá travando um pouco. Era o nome dado pelos olindenses aos comerciantes do Recife. Então, mascates eram os comerciantes do Recife. Os emboabas era o nome que era dado, ironicamente, pelos paulistas aos forasteiros. Então, emboabas eram os forasteiros. Capão da Traição foi um episódio que consumou a vitória dos emboabas sobre os paulistas. Tomás Beckmann foi apontado como o cabeça da revolta ocorrida em 1684. O que aconteceu com ele? Foi preso e enforcado. A gente vai começar a falar agora de Tomás Beckmann, para que vocês conheçam, saibam quem era. Então, revolta dos Beckmann. Vocês já podem associar. Se é revolta dos Beckmann, então Tomás Beckmann estava envolvido. Então, a causa dessa revolta foi a falta de mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio no Maranhão. Essa revolta foi liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckmann. Então, Tomás Beckmann foi um dos líderes da revolta dos Beckmann. O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e ainda enforcou Tomás Beckmann. Então, vocês viram que ele resultou nessa questão aí. Ele acabou sendo enforcado. E, continuando, agora a gente vai falar sobre a Guerra dos Emboabas. Os conflitos aconteceram em Minas Gerais. Então, os conflitos dessa guerra aconteceram em Minas Gerais. Estavam envolvidos paulistas e portugueses. Os emboabas foram liderados por Manuel Viana. A revolta teve início em 1707. E qual é a origem do nome? Por que se chamava Emboaba? Emboaba era um apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões do garimpo.
que significa forasteiro, invasor, ou aves de pés cobertos de pena. Então, eles deram esse apelido ironicamente, eles não gostavam, porque eles eram considerados invasores, eles estavam ali para buscar, buscar esses metais preciosos que davam muito lucro, né? O ouro, a prata. Continuando. Com relação aos paulistas e emboabas, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu estabelecer a paz entre esses dois grupos, os paulistas e os emboabas. Então, ele conseguiu estabelecer a paz. Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorreu no ano de 1710, aconteceu em Recife e Olinda. Nesta época, o produto que estava em decadência era o açúcar. Nesta guerra, estavam envolvidos os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes que moravam no Recife. Então, aí, ó, a gente pode perceber todos os acontecimentos desse período das revoltas nativistas. Aí ainda temos o Capão da Traição. O que era o Capão da Traição? Os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Continuando. Então, esse Capão da Traição, como vocês podem ver aí no livro de vocês, vamos lá. A gente tem o seguinte, o Capão da Traição foi um episódio que consumou a vitória dos emboabas sobre os paulistas. Aí, como eu estava falando, nesse conteúdo a gente viu as principais revoltas acontecidas que aconteceram no período da descoberta do ouro, lá em Minas Gerais, né? O ouro era até, eles deram até esse nome, Ouro das Gerais, por quê? Porque foi a região descoberta naquela época e que... Encontraram o ouro. Exatamente, onde eles encontraram o ouro e outros... Foi a primeira cidade a ser encontrada o ouro. Como é? Foi a primeira cidade a ser encontrado o ouro. Sim, aí a gente pode... Aí, depois disso aí, depois que eles descobriram, a região começou a ser muito explorada. Muita gente, como a gente viu, né? Forasteiros, pessoas que vinham de outros lugares, estavam com no intuito de adquirir esse ouro. E aí a região foi explorada, que é tanto que hoje a situação não é mais a mesma, né? Não se encontra como antes. Então, agora a gente segue praticando. Vamos lá? Quero ver quem está por dentro aí da atividade. Bora? Na página 191, nós temos: observe a imagem abaixo. E aí, na primeira questão, qual é a atividade econômica que está sendo apresentada na imagem? Quem sabe? Da mineração. E a minha internet está muito ruim hoje, então... Se você tem por causa da minha internet, aula. Certo, aí depois você justifica, viu? Mineração do ouro. Viu? Pronto. Aí a gente está vendo uma região, né, de mineração. Mas o que está acontecendo? O que eles estão fazendo com o ouro? Estão minerando aí. O ouro está sendo extraído, Ouro em né? pó. Então, qual é a atividade? A extração do ouro. Extração do ouro. A gente pode colocar aí nessa primeira questão. Extração do ouro. Na segunda questão, a gente tem o seguinte: complete a afirmativa abaixo. Entre os séculos 17 e foi marcado por vários. Então, aí no livro de vocês, na primeira página do conteúdo, vocês podem encontrar essa questão, no primeiro parágrafo do assunto. Isso mesmo. Também achei, tia. Pronto.
Pode procurar, vocês vão encontrar essa questão aí no primeiro parágrafo do assunto. Completem que eu peço já já para vocês dizerem como ficou. Ô, tia, eu já achei. Então, nossa segunda questão, após completar os espaços aí em branco, como ficou O Brasil. O Brasil entre os séculos 17 e 18 foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas motivistas, por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. Pronto. Agora eu vou pedir para o Gabriel repetir como ficou essa questão. Segunda questão, como ficou? Beleza. O Brasil, entre o século 17 e 18, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores de revoltas nativas, por ser uma luta de navios. Os navios do Brasil contra os estrangeiros e o domínio português. Muito bem, essa foi nossa segunda questão. Agora a gente segue com a terceira. Na terceira questão, vocês vão relacionar aí, ó. Pode contar A legenda com as questões que foram dadas. Então, vocês vão colocar para os mascates. 2, vocês vão colocar para os emboabas. 3, para o Capão da Traição. E 4, para Tomás Beckmann. Vamos lá. Primeira opção. Nome dado, ironicamente, pelos paulistas aos forasteiros. Qual foi o nome que... 2, Emboabas. Muito bem. Coloca o 2, que são os emboabas. Prosseguindo. Nome dado pelos holindenses. Que eu reiniciei meu telefone e entrei de novo na aula, viu? Mascate. Mascate. Episódio que consumou a vitória dos emboabas sobre os paulistas. Capão da Traição. Capão da Traição. Apontado como cabeça da revolta ocorrida em 1684, foi preso e enforcado. E aí? 4, Tomás Beckmann. Então, a sequência da terceira foi 2, 1, 3, 4. Essa foi nossa terceira. E aí, a gente segue. Vamos lá. O que foi que gerou a revolta de Beckmann? E aí? A falta de mão de obra para a lavoura. Isso mesmo. A gente encontra aí, lá na página... No início. Vamos lá. Na página 187, vocês no início aí, falando da revolta dos Beckmann, já temos a resposta da questão. Então, a falta de mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia do Comércio do Maranhão. Essa é a nossa resposta da letra A da quarta. E aí, o que foi que aconteceu com Thomas Beckmann? Preso e enforcado. Isso mesmo, ele foi preso e enforcado. Essa já é a B da quarta. Ô, professora, pode só colocar a falta de mão de obra? Não, tem que deixar a resposta completa, viu? Vocês estão vendo aí na tela, ó, nós temos a resposta aí na tela. A falta de mão de obra para a lavoura e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão. Aí na quinta a gente tem, de acordo com o texto, o Ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século XVII? Os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais.
Muito bem, Júnior, isso mesmo, resposta completíssima e correta. Essa é a resposta da quinta, que vocês também podem encontrar no conteúdo, onde está falando do ouro das Gerais. Tia, para isso ver se tu não pode resumir, porque é uma linha só. Falando do ouro das Gerais? Sim, a B. Ah, a B do quarto? Sim. Não, a B do quarto é pequena a resposta. A letra A do Tia, é para escrever tudo isso no Ouros das Gerais? Um momento, peraí, deixa eu voltar aqui para A do quarto, ó. Letra A do quarto é isso aqui, ó. A causa da revolta dos Beckmans, é isso. Peraí, tia, deixa eu terminar a letra A do quarto Aí, quando rapidinho. a gente vai para a letra B, ele está perguntando o que aconteceu com Tomás Beckman. Então, ele foi preso e enforcado. Essa é a resposta da B. Aí, indo para a quinta, que está perguntando o que aconteceu no final do século XVII, vocês vão encontrar lá no textinho do Ouro das Gerais, que está dizendo, ó, no final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passaram a chamar de Ô, tia, bota de novo aí a resposta da A. Vocês podem ir no assunto, marcar, aí depois vocês concluem, viu? Tá lá na página. Uma folha e uma caderneta. A senhora tá na quinta questão, né? Isso aqui é a quarta, a letra A da quarta. Só que a gente já vai para a quinta. Aí quem Tia, na quinta até Minas Gerais. Deixa eu só explicar para vocês não se confundirem, ó. Letra A da quarta, essa aqui, ó. A falta de mão de obra que está lá no texto sobre a revolta dos Beckmans. Só é ir lá e marcar para depois vocês copiarem. Aí, indo para a letra B do quarto, está perguntando o que aconteceu com Tomás Beckman. Ele foi preso e enforcado. Agora eu vou colocar na quinta. De acordo com o texto Ouro das Gerais, o que aconteceu no final do século XVII? Então, no final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passaram a chamar de Minas Gerais. Vocês podem ir também na página 187, que vocês vão encontrar essa resposta lá no textinho do Ouro das Gerais. Podem ir lá na página 187. Tia, para escrever isso tudo. A resposta é Tudo aqui aí. em Minas Gerais, viu? Podem ir na página 187 que vocês encontram. Começa de onde? Responderem. Eu já vou para a próxima questão. Vamos lá. Nossa, Sara, Questão. um pouquinho atrasada porque eu não tinha visto que o link tinha chegado. Indo para a sexta questão, a gente tem o seguinte. Em relação à Guerra dos Emboabas, pinte a resposta correta às questões abaixo. Letra A. Então, vamos falar agora da Guerra dos Emboabas. Letra A. Em que local aconteceram os conflitos? Então, aconteceram em Minas Gerais, em São Paulo. Aconteceram em Bahia, São Paulo ou Minas Gerais? Minas Gerais. Com a resposta correta. Pode pintar ou pode marcar um X, viu? Letra B. Tia, pode circular também. Nos conflitos. Paulistas e holandeses ou paulistas? Paulistas e portugueses. Paulistas e portugueses. Letra C. Quem liderava os Emboabas? Maurício de Nassau, Manuel Viana ou Manuel Beckman? Manuel Viana. Letra D. Em que ano a revolta teve início? 1707. 1707. Então, essa é a nossa sexta questão. Ô, tia, eu circulei, viu? A internet parou aqui, aí voltou. Ok. Eu circulei. Para a sétima, na 193, a gente tem responda a que se refere a afirmativa a seguir.
Era um apelido dado aos portugueses recém-chegados nas regiões do garimpo, que significava forasteiro, invasor ou aves de pés cobertos de pena. E aí, essa expressão... Emboabas. Quem? Emboabas. Aos Emboabas. 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 Tia, Emboaba tem 2A? Não, Emboabas. E aí a gente vai para a 8ª questão. Na 8ª, ele está pedindo para explicar o que aconteceu no capão da traição. Então, o que foi que aconteceu no local onde tivemos esse fato? Os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito, os bandeirantes foram cercados. Isso mesmo. E vocês podem encontrar essa questão aí. Deixa eu mostrar, viu? Ou deixa eu dizer. É muita coisa para pouca linha. Página 189. Na 189, vocês podem encontrar essa resposta, viu? Tia, muita coisa para pouca linha, tia, não? Não, você faz direitinho o que dá para fazer, viu? Faz pequeno. Eu não sei escrever pequeno. Tá bom. 9ª questão. Com relação aos paulistas em Boabas, o que fez o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque? E aí? O que foi que o governador fez, hein, gente? Lembra? Ele conseguiu estabelecer a paz entre eles. Muito bem, isso mesmo. Conseguiu restabelecer a paz entre eles. Entre os emboabas e os paulistas. Como é, tia? O que foi que o governador do Rio de Janeiro conseguiu? Ele conseguiu restabelecer a paz entre paulistas e emboabas. Vamos para a 10ª. Bora. Essa resposta que está na tela é da 8ª, viu? Não confundam. 8ª E a paz sobre o quê? A paz e o quê? A paz entre emboabas e paulistas. Tia, tá lá no texto a 9ª também? Tá, na página... Você vai procurar na página 189, falando sobre o capão da traição. Indo para a 10ª, a gente tem o seguinte. Circule a resposta correta. Essa 10ª é bem fácil. Vamos só circular o que é certo. Ó. Letra A. Em que ano aconteceu a Guerra dos Mascates? 1710. Muito bem, 1710. Vai circular. Em que locais a Guerra dos Mascates aconteceu? Recife e Olinda. Recife e Olinda. Nessa época, qual era o produto que estava em decadência? O Ouro. O açúcar. Então, nessa época, era o açúcar que estava em decadência. 11ª. Quem estava envolvido na Guerra dos Mascates? E aí? Senhores de engenho e os ricos comerciantes. Isso mesmo, pode colocar aí. Os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes do Recife. Tia, tem que botar aqui a de Olinda. Você pode deixar os senhores de engenho e os comerciantes. Já coloquei tudo, tia. Pronto, melhor ainda. Pronto? Concluíram? Pronto. Sim. Vou dar um tempinho para que vocês possam concluir, viu? E eu não só acabei a 8ª.